Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma capacitação da Academia Amtesp. Hoje estamos aqui com a professora Grislaine para falar um pouco sobre o turismo sustentável. E aí você fica à vontade, se quiser se apresentar, colocar a sua apresentação e depois a gente segue. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, algum comentário, podem falando no chat, depois a gente pode abrir o microfone também para vocês ficarem super à vontade. Porque hoje é mais uma conversa do que uma palestra, enfim. Bom, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. Essa oportunidade é muito interessante para mim, assim, é sempre um aprendizado também, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje. Peço desculpas aí pelo meu atraso aqui com esses problemas tecnológicos que todo mundo sempre tem. Bom, hoje eu vou falar sobre turismo sustentável. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou colocar para vocês. Na verdade, são algumas reflexões, e até eu coloquei alguns QR Codes para a gente fazer um teste para ver se vocês conseguem responder umas perguntas com o celular. Aí eu explico no decorrer da apresentação. E aí eu acho que conforme eu for apresentando, aí tem essas algumas reflexões no meio do caminho, mas aí se o pessoal puder anotar a pergunta, né? E aí depois a gente abre pra um bate-papo mais amplo, porque não é uma apresentação longa e não é a minha intenção, né, de ser numa dinâmica de aula. Então é uma coisa mais de bate-papo mesmo. Estou aqui à disposição, não sei como eu posso ajudá-los, né? Mas se eu puder, então eu trago aqui algumas questões para a gente refletir e aí depois eu fico à disposição para a gente conversar. Só um minutinho que eu vou verificar aqui onde está a minha apresentação para eu conseguir projetar para vocês. Vamos lá, só um minutinho. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Então, deixa eu só arrumar aqui a tela para não ficar. Agora, vocês estão vendo a apresentação ainda, né? Sim, estamos vendo a apresentação. Tá. É porque eu tenho duas telas aqui, e aí às vezes me confundo. Eu acho que eu estou apresentando e não estou, né? Estou falando e. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, obrigada. Bom, então vamos lá. Prazer em conhecê-los. Eu tô aqui com um tema muito interessante, assim, bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso, que é turismo sustentável. Trouxe um título aqui provocador, né? Turismo sustentável em ação. Qual é o papel do gestor municipal nesse processo? E aí, no decorrer aqui da minha fala, eu trago outras provocações, porque, na verdade, cada um tem o seu papel na sociedade, né? Não necessariamente só o gestor municipal, a responsabilidade não é só de quem está na prefeitura. Bom, então, só para me apresentar, eu sou a Grislane Guedes. Eu trouxe aqui uma descrição rapidamente, né, para vocês me conhecerem. Hoje, eu estou como pesquisadora, né? O principal papel é como pesquisadora de pós-doutorado no eixo de turismo sustentável, no Centro de Síntese USP, Cidades Globais, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Esse instituto, o IEA USP, ele fica dentro do campus Butantã da USP, né? Bom, eu sou consultora e palestrante em temas variados, né, dentro desse tema mais amplo aí do guarda-chuva de turismo sustentável. E aí eu tenho vários temas de pesquisa e consultoria que me interessam mais, desde planejamento e gestão de destinos turísticos, uso público, parcerias de gestão da visitação em áreas protegidas, pesquiso muito sobre esse tema, monitoramento e avaliação de políticas públicas e também inovação e tecnologia no turismo, de uma forma mais ampla, né? E, bom, e seria isso. E aí eu queria agradecer, porque eu coloquei aqui para eu não esquecer. Gostaria de agradecer o professor Edgar Luiz Tomazoni, que me convidou para estar aqui hoje, né, com vocês, para fazer essa palestra, e também agradecer toda a equipe aí da Academia MTESP, que eu não conhecia. Então, prazer, meninas, por conhecê-las. E por esse papel importante de vocês aí de buscar fortalecer a governança, a inovação e o desenvolvimento sustentável do turismo nos municípios de interesse turístico. Então, isso eu acho que é o mais interessante, assim, dessa construção da academia, né?
e todo o papel que vocês fazem de articulação regional, de incentivo aos municípios para que, de uma forma mais conjunta, consigam pensar em umas soluções, né, para os municípios. Bom, então vamos lá. Vocês estão me escutando bem, né? Bom, então eu trago aqui primeiro uma provocação para vocês, que é por que fazemos turismo, né? Vira e mexe, eu escuto de alguém que não era da área do turismo, o que é turismo? E aí eu pergunto qual que é a área da pessoa e eu pergunto para ela o que é, né, o tema da sua área, por exemplo, o que é cultura? E aí as pessoas também se bananam, né, para falar e falar assim, poxa, é verdade, o que que é a minha área? Bom, o que que é turismo? Turismo é uma coisa muito ampla, né, gente? Assim, não dá para a gente reduzir a algo muito pequeno, porque a atividade turística, de fato, ela começa a partir da organização do município para os moradores e depois para os turistas, né? Então, a gente sempre fala, quem trabalha, estuda com turismo, aí, inclusive, eu sou turismóloga de formação, tá? Fiz mestrado e doutorado na área, me formei no final do ano passado. Então, assim, sou apaixonada por turismo, né? E eu entendo que quando a gente discute turismo, a gente está falando de atividades que são desenvolvidas dentro de um município, mas que primeiro ela precisa ali de um ordenamento territorial, de uma organização e estrutura que seja confortável para os seus próprios moradores, para depois a gente discutir a questão do desenvolvimento do turismo de fato, né? E aí eu trago essa provocação, então, o turismo é um fim em si mesmo ou é um meio de melhorar a vida das pessoas? Porque é justamente isso, né? Eu percebo que às vezes tem alguns prefeitos e gestores públicos que não entendem muito bem o que é o turismo, né? Por diversos fatores. Às vezes não é uma atividade econômica relevante para o município, né? Existem outras atividades principais, ou por uma questão também de desconhecimento da área, de entendimento do que é isso. Confunde-se muito turismo com lazer. Então, tem muito essa questão de, vamos fazer tal atividade, no município, por exemplo, uma festa, eventos, né? Os prefeitos adoram muito fazer eventos, a gente, de uma forma geral, mas aí tem o questionamento, tá? Essa ação, ela é de competência de fato da pasta de turismo ou é da área do lazer, do esporte, da cultura, né? Então a gente tem que pensar em conjunto de fato, quais são as competências de cada área e o que a gente consegue fazer em conjunto, porque a partir do desenvolvimento de atividades de lazer, que é voltada à população, a gente também pode ter ali espaços e atividades com atratividade turística, ou seja, que atraiam pessoas de outras cidades do entorno, enfim, de outros estados e até de outros países, né? Então, a primeira questão que eu coloco aqui para vocês é: quando você pensa em turismo no seu município, qual a primeira palavra que vem à sua mente? Aí eu queria pedir um favor de vocês, para vocês pegarem o celular, vamos ver se vai funcionar, né? Essas coisas aqui a gente sempre testa mais na hora, e aí vocês vão colocar a câmerazinha de vocês para ler esse QR Code. E aí na tela vai aparecer a pergunta: quando você pensa em turismo no seu município, qual a primeira palavra que vem à sua mente? Câmera aberta. E aí eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês entrarem e preencherem. Aí vocês colocam a palavra, né? Tem um campinho e está escrito Enter a Word. Vocês colocam aqui uma palavra, na opinião de vocês, qual que é a primeira palavra que vem à mente de vocês, né? E aí embaixo vocês clicam nesse botãozinho azul de Submit. Vamos lá. Vou dar mais alguns minutinhos. Mais alguém? Bom, eu vou falar as palavras que apareceram para mim aqui na tela, porque se eu descompartilho a apresentação, aí depois desconfigura para eu retornar. Palavras que vieram aqui à tela
com destaque. Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa no turismo no seu município? Então, a maior aqui foi potencial. Então, pelo que eu estou entendendo, alguns aí que está em destaque aqui entendem que existe potencial no seu município, mas ele ainda não foi explorado da melhor forma possível. Isso eu acho que é bem interessante, de se pensar, porque aí a gente começa a discutir a parte de planejamento turístico, né? Outra palavra que apareceu aqui, potencial, desculpa, viagem. Então, se entende que quando vem o turismo na cabeça, pensa em viagem, naquele momento. Outras palavras que surgiram aqui: entretenimento, divertimento, natureza, emprego, cidade acolhedora. Então, assim, eu percebo que são várias palavras diferentes, né, que dá aqui para você pensar no turismo no seu município. E eu acho que uma coisa bacana é que, quando a gente fala de turismo sustentável, eu não sei vocês, mas eu, logo no início, né, começando a estudar sobre esse assunto, sempre turismo sustentável me vem na cabeça coisas verdes, espaços verdes. Então, parques, áreas naturais em geral, né? E, enfim, questões de sustentabilidade relacionadas somente ao meio ambiente. Mas não é só isso, né? É só uma parte do que a gente discute dentro de sustentabilidade. Então, obrigada quem conseguiu responder aí. A gente vai seguir aqui para o próximo slide. E aí eu trago aqui os conceitos de uma forma ampla e bem básica, para a gente depois, inclusive, discutir, né, e tentar trazer um entendimento prático do que significa isso. Então, só para esclarecer, a gente tem aquele conceito amplo do turismo, que hoje em dia chama ONU Turismo. Eu não sei se vocês sabem que a OMT, Organização Nacional Mundial do Turismo, mudou de nome, e hoje eles têm a marca como ONU Turismo, né? E aí eles definem o turismo como um conjunto de atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao do seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com o objetivo de lazer, negócios ou outros. Então, assim, a palavra turismo mesmo, ela já é muito ampla, né? Ela já traz várias questões aqui de discussão, inclusive algumas pessoas defendem até que você pode fazer turismo dentro do seu próprio município, né? Porque às vezes o município é muito amplo, tem uma área rural lá com uma atratividade muito grande, então você acaba se deslocando distâncias até grandes dentro do seu próprio município para visitar um atrativo ali que está consolidado, né? Então, aqui é o conceito amplo de turismo. Daí a gente vem para o entendimento do turismo sustentável, né? Que é o que o pessoal da Mitesp me desafiou, e na época que o professor Edgar falou para mim, fale sobre turismo sustentável. Eu falei, poxa, mas eu vou falar sobre o quê? Porque é tão amplo, né? A gente tem várias questões que estão relacionadas a esse tema. Então, assim, de fato é bem difícil, não é uma coisa que a gente pode simplificar, não, porque tem vários aspectos. E aí, inclusive, o próprio conceito de turismo sustentável, como já aconteceu com o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é amplo e ele não tem uma definição específica, assim, porque se discute muito isso, assim, de ser um conceito que às vezes não é palpável, ou é muito utilizado para vários tipos de ações e usado de uma forma muito corriqueira, e no final das contas não se está ali desenvolvendo uma atividade turística que é sustentável de fato, né? Então, apesar de existirem vários conceitos, eu trago aqui uma descrição mais básica, que eu acho bem interessante, que é uma forma de turismo que leva em consideração os princípios da sustentabilidade. Então, a gente está falando de várias dimensões: dimensão ambiental, econômica, social, cultural. Eu também acrescento nesse leque aqui de dimensões sempre o institucional e a parte de governança, que é muito importante. Tem alguns autores que trazem isso, né? Mas o conceito mais básico assim de turismo sustentável traz essas quatro dimensões. E aí, se busca minimizar os impactos negativos no meio ambiente. E aí, quando a gente traz o conceito de meio ambiente, não é necessariamente só meio ambiente natural, né? Porque a gente pode estar falando de uma cidade também. Então, impactos negativos dentro da própria cidade, que é uma área urbana, dentro de uma região que é uma área rural. Então, a gente, aqui, quando fala de impactos no meio ambiente, a gente não está falando de impactos somente no espaço natural, né? Que é o conceito de natureza. E aí visa garantir benefícios econômicos justos, duradouros para todos os envolvidos, além de respeitar
preservar e promover a herança cultural e social das comunidades locais. Esse trecho aqui eu acho que é muito importante, porque é aquela pergunta que eu fiz do turismo, né? Para quem e como, enfim, essa questão do turismo, ele de fato é uma ação em si mesmo ou é uma ação para, né, para a população, para as pessoas de uma forma geral? Então, essa questão aqui de respeito e promoção, né, a essa herança cultural e social, isso é muito importante, porque você tem que lembrar que existem pessoas naquele território e elas estão ali envolvidas naquele espaço, e o turismo ele não pode ser um turismo de massa, predatório, sabe? Aquela coisa que o turista vai lá, se aproveita, mas a própria comunidade que está naquele espaço, ela não tem, enfim, ela não está feliz com aquilo, né? Então, isso é bem complexo, a gente viu recentemente, eu não sei se vocês acompanharam todos esses casos, inclusive na Europa, né, de uma forma mais ampla, mas tem também nos Estados Unidos e outros locais, que esse volume muito grande de turistas que gera esse turismo de massa, ele está causando um transtorno muito grande para a população, né? É, há pouco tempo, assim, ficou em destaque de novo a questão da Espanha, especificamente Barcelona, mas na verdade há mais de 10 anos, enfim, 15 anos, eles já discutem isso e a população lá nunca esteve feliz, né? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nisso, é importante já pensar em como você estrutura um turismo na sua cidade para que ele não impacte a vida da população, né? Então, assim, você quer trazer pessoas, você quer gerar ali renda para a população, legal, mas como que a gente vai fazer isso, né? Tem que ser um planejamento bem cuidadoso. E aí, visa atender as necessidades dos turistas e das comunidades anfitriãs, então são aquelas pessoas que estão recebendo, né? Ao mesmo tempo que protege e preserva os recursos naturais e culturais para gerações futuras. Então, esse conceito do turismo sustentável, desenvolvimento sustentável, fala muito disso, né? De você conservar um meio ambiente para gerações futuras. Mas o que significa isso na prática, no dia a dia, né? Eu trouxe aqui do lado um desenho dos princípios do turismo sustentável. E aí eu tenho um comentário a fazer sobre esse exemplo. Nesse exemplo aqui, eles colocam primeiro, né, que é um manual de boas práticas de ecoturismo aqui do estado de São Paulo, que fala assim: respeitar a legislação vigente, depois garantir os direitos das populações, conservar o ambiente natural e sua biodiversidade, considerar o patrimônio cultural e seus valores, estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos e garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes. Esse esquema ele é bem interessante, né? Mas ele traz aqui, primeiro, uma questão que, inclusive, claro, como gestor público, você tem que seguir isso, que é a questão da legislação, né? Mas eu acho que, como gestor público, é necessário também refletir se a legislação ela está atualizada, se a legislação ela de fato representa as necessidades daquele espaço, daquela comunidade, né? E se ela garante ali, inclusive para a administração pública, uma segurança em termos de desenvolvimento do turismo. Então, aqui, por mais que esteja respeitar a legislação, aí do ponto de vista do gestor público, tem essa questão de discutir mesmo, de se preocupar em atualizar toda a legislação que esteja relacionada ao turismo no seu município, né? Muitas vezes eu vejo, por exemplo, tem umas coisas muito antigas que às vezes eu vejo, assim, quando eu estou trabalhando em algum projeto de consultoria, que é o calendário de eventos. Às vezes tem uma legislação lá da década de 70 de um evento que nem acontece mais e ele ainda está lá no calendário de eventos, sabe? Então, assim, eu acho que isso é importante como gestor público, sempre ficar atento a essa questão de atualização da legislação relacionada por exemplo, ao fundo de turismo, se tiver no município, ou criar essa legislação. Legislação relacionada ao Contur, então de criação do Contur e regulamento do Contur, né, o Conselho Municipal de Turismo, e assim por diante, outros aspectos também que regulamentam a atividade turística no município, até o próprio cadastro de prestadores de serviço no município, dependendo de como que é né, a estrutura administrativa, também é interessante se discutir se não seria necessária uma legislação específica para ter esse cadastro ali regulamentado, né? Porque tem algumas legislações que elas nos dão, como gestor público, e principalmente alguns que são funcionários de carreira,
isso dá uma segurança para que as atividades elas tenham continuidade, né? Então, a partir do momento que você tem aquela legislação ali que assegura que aquilo vai acontecer, quando acontece mudança de gestão pública, é, existe uma probabilidade menor de rompimento de ações, né? Então, eu acho que esse é um cuidado importante que sempre se deve ter em relação à questão da legislação. Então, trazendo aqui esses princípios básicos para vocês, né? Eu entro aqui nesse tema dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem a discussão da Agenda 2030, agora com a COP30, né? Todos esses aspectos que são importantes relacionados às mudanças climáticas e tudo mais. E aí eu acho que é interessante pontuar, eu trouxe aqui, que o turismo ele está ligado a todos os ODS, se a gente for pensar, né? Desde a questão da geração de renda, até parcerias, até a questão da conservação dos ambientes naturais, a parte de proteção do patrimônio histórico-cultural. Então, assim, existem vários aspectos dentro dos ODS que são importantes da gente verificar, né? E aí, por esse cumprimento dessa agenda, uma coisa que eu acho que é super interessante, tem município que está fazendo muito isso, é associar as suas ações da pasta de turismo aos ODS. Então, cada tipo de meta que você define para dentro da secretaria, né, cada tipo de projeto específico, ou programa específico está associado a essas metas da ODS. Isso facilita muito, inclusive, quando se for se tomar alguma decisão específica, porque aí você consegue, inclusive, verificar o balanço, né? O equilíbrio entre metas ou projetos específicos que estão relacionados a um tema muito mais do que outro. Por exemplo, geração de renda. Às vezes tem um foco muito grande em capacitação e qualificação profissional para gerar renda, incentivar novos formandos, que são recém-formados, né, profissionais de turismo, a trabalhar na área. E aí, às vezes, tem uma outra questão que, não sei, por exemplo, parcerias para, enfim, para cuidado ali, zelo de algum espaço público. Tem um descuido nesse sentido porque se focou muito em outro. Então, eu acho que isso era interessante, assim, dentro da administração pública, tentar fazer essa associação com as ODS. Quando a gente vai ler essas metas específicas no site, né? Tem alguns ODS que eles já estão vinculados ao turismo. Então, lá menciona o turismo, que aqui tem um destaque, inclusive, no 8, 12 e 14, que são ODS lá que tem metas específicas e aí tem a descrição dessa meta. Não sei se você já tiver a oportunidade de ler. Eu acho interessante, assim, de uma forma geral. Claro, a gente sempre fala, poxa, alguns aspectos aqui eu acho que são muito, às vezes, utópicos, né? Que é aquela esperança de erradicação da pobreza, 100%, coisas do tipo. Mas eu acho que, assim, vale essa leitura e essa reflexão para a área do turismo, o que se pode fazer de fato que está associado a isso para uma melhoria mesmo de fato do município, né? Então, fica aqui o convite para vocês darem uma lida, verificarem essas metas que estão relacionadas ao turismo e também tentar, dentro do planejamento da pasta, trazer essa associação entre metas que são definidas, né, dentro da pasta, programas específicos, projetos, com esses aspectos, para também tentar entender esse equilíbrio de acordo com as necessidades do município. E aí, a gente entra aqui no principal aspecto da sustentabilidade no turismo, que assim, sustentabilidade ela não é um projeto, né? É uma forma de gestão. A gente fala de sustentabilidade e fica um negócio muito genérico, assim, amplo, pouco palpável, porque em alguns casos virou até moda, né? Falar que alguma coisa é sustentável. Ah, minha atividade é sustentável. Mas de fato, o que que é isso, né? É uma forma de fato de gestão. E aí, essa gestão, ela passa por várias questões, desde a parte institucional e de governança, até questões sociais, ambientais e econômicas. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né, que a gente consegue pensar dentro da área de turismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da parte de governança, a gente está falando o que significa sustentabilidade dentro da governança. Significa uma governança compartilhada e participativa. Então, assim, eu escuto muito falar isso, eu fico muito feliz quando eu vejo turismólogos, inclusive, falando sobre isso, né? E outras pessoas que não são do turismo,
esse destaque de que, assim, o turismo ele se faz no município não só com a prefeitura, né? Existem vários atores envolvidos nessa cadeia do turismo. E muitas vezes os empresários acham que a prefeitura é obrigada a fazer tudo, né? Mas não é, né? É uma gestão de fato compartilhada, são várias pessoas que têm que se envolver nisso, se engajar. Claro, eu acho que a prefeitura ela pode ter um papel ali, como articulador de ações, mas não é tudo obrigação da prefeitura, né? A gente tem os empresários envolvidos, a gente tem os profissionais da área que estão envolvidos, e a gente tem vários aspectos que estão relacionados, outros temas da economia criativa, né? A própria área de cultura, meio ambiente, tudo isso deve ser articulado. Para que a gente tenha de fato uma sustentabilidade no turismo, porque a gente acaba dependendo de outras questões. Então, do ponto de vista da governança, e a parte institucional, o que eu menciono aqui como aspectos importantes? Então, por exemplo, fortalecer o próprio Contur, então refletir, né? O Contur ele está ativo hoje no seu município, a legislação do Contur ela está atualizada. Quais são as pautas desse Contur hoje? Eles estão alinhados de fato ao que todo mundo precisa? Às vezes tem que fazer uma enquete dentro do próprio Contur para poder definir pautas prioritárias, porque o que eu escuto muito também, né? E já tive experiência como gestora de turismo, isso eu não falei para vocês, mas eu também já fui gestora municipal de turismo, e eu percebo que às vezes existe uma crítica, né, de que o Contur só patina, o Contur só reclama da prefeitura. Então, talvez a prefeitura ela possa entrar ali numa parceria de tentar organizar, né, a agenda de discussões. E aí, de fato, verificar como articulador como você encaminha algumas questões, porque às vezes algumas questões são de obrigação da prefeitura, por uma questão ali burocrática, né? Mas outras questões, talvez os próprios empreendedores, empresários da área, eles conseguem se reunir e fazer o projeto para captar recurso, por exemplo, né? Não necessariamente é só a prefeitura. Então, eu acho que é interessante, dentro do próprio Contura, essas criações de grupos, para discussões de projetos prioritários e tudo mais, e chegar na parte de estabelecer parcerias para desenvolver, para criar esses projetos. Então, tem que fazer projeto para poder conseguir o recurso, né, captar recurso e executar. Então, eu entendo que isso entra na sustentabilidade da governança. Tá? Então, isso é muito importante. Além de consórcios também, intermunicipais, os próprios fóruns regionais, essas ações que a Amitesp faz também, né? A Amitesp itinerante, é que visita os municípios e faz essas discussões, reuniões em conjunto de planejamento participativo regional. Então, todas essas questões, elas são importantes para você definir uma agenda prioritária de ações para poder conseguir caminhar bem, né? Porque eu percebo que às vezes o contour fica muito ligado aos problemas e não busca soluções. Então, eu acho que isso é legal, assim, pensando do ponto de vista do gestor público, essa questão de entender o conclur como um espaço em que você consegue dar vazão a várias demandas, mas precisa organizar de alguma forma isso, né? E aí pensar em como organizar isso. Bom, aí a gente vem para o lado social, que aí quando a gente fala de sustentabilidade no âmbito social, a gente está falando muito de inclusão, de equidade. Então, por exemplo, o turismo, um turismo mais acessível, né, e inclusivo no município, ter capacitações para jovens, e mulheres para alguma atividade específica dentro do município, incentivar mais jovens a fazerem o curso de guia de turismo, né, e inclusive depois se cadastrar no Cadastur também. O estímulo à comunidade a participar dos conselhos, porque aí também não é só o Contur, tem os outros conselhos municipais também, e essa valorização aí de fato das tradições locais e das comunidades. Então, eu acho que a pasta de turismo ela tem um papel ali muito importante no sentido de ir atrás dessas comunidades, principalmente comunidades tradicionais, né? E entender o que essas comunidades querem, se eles querem trabalhar com turismo, né? Porque é uma pergunta válida a se fazer, quem tem interesse, quem não tem interesse em trabalhar na atividade turística, como a prefeitura pode ser um articulador ali e contribuir nesse processo. E, inclusive, a parte social, eu entendo que principalmente quando está associada essa questão de capacitação e tudo mais, o Sebrae ele é um ótimo parceiro para isso, né? Existem outras instituições
Mas alguns estados, assim, eu percebo aqui no estado de São Paulo também, o Sebrae ele é muito forte nessa atuação conjunta. Então, eu entendo que algumas necessidades que a prefeitura não consegue executar, né? Às vezes vocês precisam ali de algum curso específico relacionado ao artesanato. Porque veio uma demanda de um grupo de senhoras que quer trabalhar com artesanato no município. A prefeitura não dá conta de realizar, né, de implementar, de fazer mesmo cursos. Então, pode ir atrás desses parceiros, pode ir atrás das universidades para poder dar esses cursos para esses grupos. E aí se organizar, né, para ter um cadastro, aproveitar esses momentos de cursos para daí ampliando o cadastro de prestadores de serviços do município e ter esse registro aí de fato de quem são essas pessoas que atuam com turismo na região, né? Aí a gente vem para essa parte ambiental, que que é relacionada a vários aspectos que não só o turismo em si, né? Então, por exemplo, gestão de resíduos sólidos. Eu acho interessante isso, porque quando a gente vai falar de planejamento turístico e desenvolver um plano diretor de turismo, por exemplo, a primeira coisa que você faz é a caracterização do município. Então, você vai atrás de dados socioeconômicos, você vai atrás de dados de saúde, segurança, enfim, gestão de resíduos, saneamento, né, tratamento de água, esgoto, e tudo isso influencia na atividade turística. E aí a gente volta àquela questão do início lá da minha fala, que o turismo como uma atividade de fato para as pessoas, né? Então a gente tem a questão do conforto para os moradores, para daí você conseguir atrair turistas, porque sem isso você não consegue atrair turistas também. Então, ter esse cuidado de compreender quais são as demandas relacionadas, por exemplo, aos resíduos. Existe coleta seletiva no município? Como é que isso funciona? As regiões, às vezes tem algum local, um parque, que tem um alto fluxo de visitantes, mas aí existe um despejo de lixo ali em alguma área específica, né? Então, assim, o turismo, ele acaba tendo, e eu acho que isso é muito legal, assim, da nossa área, e trazer isso para os prefeitos, inclusive, esse entendimento de que o turismo ele não consegue agir sozinho, ele precisa de parceiros. E aí esses parceiros são várias secretarias, né? Então, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes e Lazer, com certeza também, Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte e Mobilidade. Então, por exemplo, uma dificuldade que eu tive, assim, na época que eu fui gestora, é uma coisa muito boba. Existe um parque no município e que o ônibus não passava no parque, na frente do parque. E tinha uma comunidade ali do lado, tal, e aconteceu assaltos, e o ponto de ônibus aonde era o mais próximo do parque, acontecia muitos assaltos, tinha uma questão de segurança, tal. E aí, o que acontece? Essa não é uma questão do turismo, então você tem que ir atrás da pasta de transporte e mobilidade para verificar se consegue mudar a rota, né, do ônibus, atrás da pasta de segurança para verificar se não tem como ampliar a iluminação pública, se não tem como colocar mais segurança naqueles locais, né, ali fazer passar a rota da polícia por ali, enfim. Então, existem vários aspectos, assim, que eu acho que é interessante o gestor público listar e tentar definir prioridades nesse processo para ir atrás desses parceiros para viabilizar isso, né? Então, eu acho que a parte ambiental aqui, ela é o que normalmente a gente pensa de sustentabilidade, né? Muito relacionado ao ambiente, mas está relacionado a isso na prática, de você ir atrás dessas outras pastas para poder cuidar do ambiente e minimizar o máximo possível impactos. E aí entra também a questão de educação ambiental, a própria os próprios cursos nas escolas, né? Incentiva as escolas a visitar atrativos turísticos naturais, então dá para se fazer esse tipo de parceria, e também o monitoramento de impactos, né, dos ambientes, onde o turismo se realiza, principalmente em áreas protegidas ou parques, áreas que têm rios, enfim, então tudo isso entra dentro dessa dimensão do ambiental. E aí tem a dimensão econômica, que eu gosto de falar sempre por último, que eu não sei se vocês já perceberam isso, quando você vai colocar, né, o que é sustentabilidade, o que é turismo sustentável, o econômico, ele sempre vem primeiro, né? E isso é uma questão que começou lá atrás, na época em que o termo desenvolvimento sustentável, lá na década de 80, 90, ele começou a ser utilizado. Na época existia muito esse entendimento que é geração de
geração de renda, né? Está muito ligado à parte de desenvolvimento econômico. E aí, então, isso ficou sempre em destaque versus as outras dimensões da sustentabilidade, né? Então, sempre ou muito ambiental ou muito econômico. E eu acho que tem que ter um equilíbrio entre todos esses aspectos. Então, a governança ali, ela lidera, né, para ajudar você a se articular, para você conseguir atuar nessas outras frentes da sustentabilidade. E aí, quando a gente fala em dimensão econômica, é você pensar em como de fato o turismo contribui para a economia daquela cidade, né? Então, aquele comentário que eu fiz sobre os prefeitos, às vezes não tem interesse no turismo, porque ele não entendeu que a atividade turística pode gerar renda ali. E muitas vezes o prefeito quer isso, né? Ele busca essa parte de desenvolvimento econômico do município. Então, é necessário, como gestores públicos, explicar isso, né? Dentro da prefeitura, esses aspectos da importância do turismo. E aí, por exemplo, quando a gente fala da parte econômica, a gente está falando de vários tipos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro do município de forma prática. Desde roteirização, então desenvolvimento de novas rotas, né, e roteiros turísticos, que podem ser relacionados a vários assuntos diferentes, a parte gastronômica, por exemplo, a parte de artesanato, a parte de atrativos naturais, culturais, então dá para você criar vários tipos de roteiros diferentes, até rota da cerveja, rota do vinho, né? Que a gente tem bastante aqui essas coisas no estado de São Paulo. Então, isso é legal se pensar como você desenvolve isso, porque isso de fato entra nessa parte de geração de renda, como essas pessoas que estão ali atuando ou que têm interesse em atuar, elas podem desenvolver os seus negócios e como elas podem se preparar para estar ali na atividade turística recebendo visitantes, né? E aí entra uma questão de capacitação, principalmente dos microempreendedores, muita gente que tem interesse em atuar com isso, né? Enfim, e eu também coloquei aqui um exemplo de o selo municipal de sustentabilidade. Tem uma questão muito interessante, que aí pode ser associada tanto ao econômico, que incentiva, quanto ambiental, que é a questão das certificações ambientais, né? Tem, principalmente na área de hotelaria, esses selos de certificação ambiental, eles dão ali um incentivo a esses empresários para que eles continuem sempre melhorando seus negócios, melhorando seu atendimento, melhorando a qualidade de serviço. Então, é bacana se pensar nisso, ir atrás, verificar essas certificações, o que seria mais plausível no caso do seu município, né? O que teria ali de oportunidade para incentivar esses empresários a terem essas certificações. E aí, trazer todos esses aspectos que eu expliquei aqui, estou explicando sobre a atividade turística sustentável, que é isso, assim, não pode também ser aquele fake, aquele selo fake, sabe? Falso, assim, de que você finge que está desenvolvendo. Não, você tem que entender de fato o que é uma atividade sustentável, né? Então, assim, ter capacitação para isso, entender e alcançar esses selos com base ali numa qualidade do seu serviço. Então, isso vai enriquecendo cada vez mais o município em termos turísticos. E aí também, um que eu não coloquei aqui, que é a dimensão cultural, que a gente associa muito ao turismo, né? E aí tem uma parte que é das festas tradicionais, o artesanato local, a gastronomia típica, e essa importância de valorizar a identidade local, né? E aí eu acho que nessa parte aqui, principalmente municípios menores, acho que é importante explicar dentro da administração pública que o turismo ele não é só fazer evento, né? Porque às vezes acontece isso que eu comentei anteriormente, de se achar que turismo é evento. Mas turismo não é evento, né? Porque existem vários tipos de eventos, vários portes de eventos. Você tem eventos de negócio, você tem eventos mais relacionados ao lazer, aí tem eventos gastronômicos, eventos que são relacionados a feiras específicas para o trade turístico, né? Então, existem vários tipos de eventos. E aí você tem que entender qual tipo de evento de fato está associado à pasta de turismo e tem atratividade turística, né? Porque às vezes alguns eventos, claro, o turismo, se tiver condições, pode dar suporte para as outras pastas, mas às vezes é de fato um evento local que é só para o município, às vezes é só num bairro específico e a atratividade é pouca, né? Que as pessoas que frequentam esse local são pessoas de fato só daquele bairro, daquela região, então às vezes é, não é uma responsabilidade da pasta do turismo fazer isso, né? Então eu acho que isso é importante a gente ter sempre em mente
o que, que compete ao turismo de fato e dentro da administração pública, para os prefeitos, principalmente secretários, tentar explicar isso, né? Que o turismo ele é uma forma ali de desenvolvimento econômico, vai trazer renda para a sociedade, vai trazer uma valorização da identidade local e, acima de tudo, vai trazer felicidade para algumas pessoas, né? Porque tem pessoas, principalmente de comunidades locais, dois aspectos muito básicos aqui do turismo, que todo mundo pensa, é sempre o ecoturismo, né? O nicho de turismo, ecoturismo ou turismo de base comunitária. E, de fato, às vezes o turismo de base comunitária, às vezes não, a maioria das vezes, né? Ele está trazendo ali uma mudança para aquela comunidade, né? E tem gente que se sente orgulhosa, porque fala, poxa, estou recebendo pessoas no meu ambiente, e essas pessoas gostaram, e aí trazem feedback, sabe? E mostram aquele orgulho, né, de estar trabalhando com aquilo. Então, eu acho que isso é o mais gostoso no turismo, e é uma experiência, assim, boa, né? Então, tem que, de fato, estimular isso. Deixa eu ver, eu tinha colocado mais alguns exemplos meus aqui numa colinha. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Mas assim, vocês podem trazer aqui na continuação alguns comentários a respeito, né? Se vocês tiverem mais exemplos e quiserem perguntar, Gris, isso daqui de fato tá dentro, né, desse leque de sustentabilidade, daí eu vou comentando. Bom, e aí existem vários desafios da gestão municipal porque o turismo ele acontece no município e aí a sustentabilidade também, ela tem que estar ali associado a isso. Então, existem vários aspectos que tem que estar em mente do gestor público para que se alcance essa sustentabilidade. Então, desde o planejamento, quando a gente fala de planejamento turístico, a gente está começando desde os estudos do inventário turístico, pesquisa de demanda, o plano para a elaboração do plano diretor de turismo também, né? Então, aspectos que você pode trazer nesses instrumentos, inclusive, que incentivem a sustentabilidade dentro do município. E aí vem a questão de integração. Integração significa essa articulação com outros setores, né, e outras áreas dentro do município, porque a sustentabilidade ela não vai ser alcançada só pela pasta do turismo, ela precisa desse suporte, como eu tinha comentado, de outros parceiros ali para de fato ser executado. Aí tem a parte de recursos, que é também o aspecto, né? Quando a gente fala de sustentabilidade econômica, é de fato você ter estabilidade de recursos. E aí eu acho que esse é o desafio na área de turismo, principalmente porque muitas vezes a gente até tem algumas formas de captar recurso, então via governo do estado de São Paulo, o próprio da Detour, ou aquele crédito SP, ou a nível federal, via Ministério do Turismo, via cartilha parlamentar, né, que hoje tem as emendas parlamentares que você consegue também captar recursos para o seu projeto. Mas o que eu entendo muitas vezes é que o turismo barra na parte de recursos humanos. Então, não é nem recursos econômicos, é recursos humanos para conseguir elaborar projetos. Então, o que eu falo muito é tentem dentro do município fazer parcerias, verificar outra secretaria, por exemplo, se não tem um engenheiro, um arquiteto dentro da Secretaria de Turismo, tem outras secretarias e ir atrás dessas pessoas para ajudar a criar um conjunto de projetos, né? Como se fosse ali eu não sei, um material ali que você tenha um leque de vários projetos, que tenha sido, inclusive, votado e priorizado dentro do Conselho Municipal de Turismo, para ir aos poucos indo captar esses recursos, né? Então, quando for atrás de um parlamentar defender a importância daquele projeto, você já tem o projeto pronto, já está tudo muito claro, já está tudo muito articulado com o Conselho Municipal de Turismo, com outras secretarias. Então, assim, ele de fato ele tem uma viabilidade ali e uma forma de ser executado, que às vezes não necessariamente pelo turismo. Projetos básicos, por exemplo, de obras, né, ou sinalização turística, isso não é só a pasta do turismo que cuida, então tudo isso tem que estar muito articulado com outras pastas e definido bem como se vai executar isso na prática, no dia a dia, e enfim, para que de fato a atividade ela aconteça, né? Esse projeto ele seja de fato implementado. E aí eu acho que é isso, assim, uma coisa muito importante é essa questão de ter uma quantidade de projetos ali em mãos para ir atrás desse recurso. Então, inclusive tem alguns aspectos até aspectos não, né? Atividades assim que alguns gestores fazem, no sentido de como não tem
muita mão de obra interna, às vezes faz até, abre alguns editais de premiação, sabe? Consegue algum recurso pequeno, claro, né? Mas é alguma coisa, e faz, abre editais para incentivo a, sei lá, geração de algum projeto específico, básico, tal, ou logomarca do turismo e coisas do tipo. Então, assim, existem alternativas. A cultura faz muito isso, né? A cultura tem o seu recurso, tem essa definição de editais, inclusive alguns editais da cultura dá até para quem está trabalhando na cadeia produtiva do turismo participar desses editais, então acho que os próprios gestores públicos podem incentivar isso, né? E até fazer uma articulação com a cultura para verificar se não tem algum edital que pode ter mais uma linha direcionado para a atividade turística. Enfim, então existem vários aspectos aqui relacionados a recurso, que é a questão de recursos humanos e recursos econômicos. E a importância da continuidade, né? Então, assim, tem que pensar muito bem alguns projetos, inclusive por conta de transição de gestão, às vezes definir um projeto em etapas, então constrói um projeto em 3 etapas, para você conseguir viabilizar aos poucos isso, por conta da demanda de recurso, demanda de mão de obra, demanda de autorizações, burocracias da prefeitura, então, às vezes, também é necessário pensar nisso e pensar na participação de quem são esses atores ali que vão estar envolvidos nesse processo, né? Aí eu queria pedir um favor novamente para vocês, para apontarem aí o celular para a tela e tentar responder com uma palavra qual hoje é o maior desafio do turismo no seu município. Vamos ver se alguém consegue. Em uma palavra é difícil. Olha, já temos bastante palavra aqui. Vou dar mais 30 segundos para vocês. Slane, a Vânia Oi. comentou no chat. O maior desafio, fazer tanto a ADM como a comunidade entender a diferença entre turismo e lazer da comunidade. Legal, então, exatamente, né? Essa questão do conceito, esse entendimento entre o que é lazer e turismo é muito difícil, né? E aí eu acho que não é só a comunidade também, é a própria gestão pública mesmo, né? As pessoas que estão ali dentro da prefeitura entenderem bem essa diferenciação. E o que que acontece? Eu acho que o maior problema que a gente tem no Brasil é que muitas prefeituras não têm uma pasta específica do turismo, né? Então, o turismo ele está sempre associado, turismo, cultura, lazer, esportes. Às vezes o turismo ele está dentro de alguma pasta, né? Ele está dentro da cultura ou ele está dentro do desenvolvimento econômico. Então, por conta dessas questões, eu entendo que existe esse desafio mesmo, né, de quem trabalha com turismo, de esclarecer o que que é o turismo, o que que é o lazer da população e o que são outros tipos de atividades, né? De fato, isso é um desafio. Ó, palavras que apareceram aqui. Qual é o maior desafio do turismo hoje no seu município? Privado, segurança. E aí eu vou pedir, por gentileza, daqui a pouco, quem escreveu privado, para explicar qual que é esse desafio relacionado ao privado. Então, outro desafio, segurança, tem investimento, gestores que são formados em turismo, legal, isso é muito interessante comentar aqui. Eu acho que assim, os prefeitos eles têm que começar a valorizar os turismólogos, né? Eu sou turismóloga e eu percebo que existe uma dificuldade muito grande porque os prefeitos eles não querem turismólogo, eles querem gestores que saibam lidar com a política, né? Então, e muitas vezes, se existe ali uma capacitação técnica e um entendimento do que é o turismo, que o turismo ele não é fácil, ele é bem complexo e que muita gente simplifica, né? Então, os gestores acabam simplificando, contratam uma equipe que muitas vezes ninguém tem experiência na área de turismo e aí fica patinando. Isso é muito triste, né? Então, o que eu peço aqui para vocês, inclusive, propagar é esse incentivo à contratação de turismólogos, inclusive de concurso público específico para turismólogos e com salários maiores, porque também tem essa outra questão no Brasil de que os salários que são oferecidos aos turismólogos é muito baixo.
E a gente já tem já muita gente na área de turismo com mestrado, com doutorado, com especialização, com MBA, entendeu? Então, assim, a gente tem muita gente preparada para lidar com turismo. E às vezes não necessariamente precisa ser o gestor, mas que esteja ali como braço direito desse gestor, né? Então, isso já ajuda muito. Mas, enfim, voltando aqui, outra palavra também é dar prioridade ao tema, exatamente, porque muitas vezes o tema ele não é levado ali em consideração, né? A questão de engajamento, legal, e aí eu acho que a questão de engajamento tem tanto relacionado a empresários quanto a população em si, né? E até engajamento público no processo, enfim, essa questão do relacionamento do público e do privado, né? Prioridades, mobilização e conservação. E integração regional. Legal, assim, tem bastante coisa aqui. Por gentileza, quem comentou sobre o privado, poderia só esclarecer o que pensou quando colocou essa palavra? Ó, Fabrício, diretor de turismo de Sudmenuce. Eu coloco o privado, assim, um pouco, na verdade, assim, ó, principalmente nós que temos o Contour bem ativo, eu acho que a nossa maior dificuldade é o privado entender que, basicamente, é eles que vão mover o turismo do município, né? A gente, como setor público, a gente vai estar ali em cima, no suporte dos projetos. Então, a gente nota que até nas reuniões do Contour, a gente tem essa dificuldade de encontrar a participação do privado, né? Que eles entendem que a gestão pública tem que fazer tudo. E com isso a gente fica, como você pontuou, a gente fica ali um pouco patinando. Legal, Fabrício. De fato, é isso mesmo, né? E, assim, eu sei que esse processo não é fácil, e acontece isso muito, assim, né? De o Contur ficar ali todos os dias reuniões, é discussão, 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 mas aí não tem uma definição de próximos passos, né? Mas eu acho que um aspecto, assim, que a gente pode pensar em como buscar esse incentivo, talvez seja fazendo parcerias com o Sebrae, fazendo parceria com as universidades, até incentivando o pessoal a participar dessas palestras, né, da Amitesp, daquela academia do governo do estado de São Paulo, agora vinculada à Secretaria de Turismo, incentivar essas pessoas a fazerem cursos de capacitação, incentivarem eles a assistirem palestras, sabe? Talvez até no próprio horário do Contur, às vezes, marcar uma reunião extraordinária no momento que seja que tenha alguma coisa do tipo. E os convocá-lo como, né, como se fosse uma reunião no Contur, mas na verdade a reunião ela está integrada a uma ação específica nesse sentido. Porque, de fato, muitas vezes a culpa é só da prefeitura, né? Então, a prefeitura tem que fazer tudo. Eu percebi isso de uma forma muito ampla, assim, e intensa, inclusive, quando eu fui gestora pública, justamente por isso, assim, eu fiquei até assustada, né? Esse entendimento de que tudo é culpa da prefeitura, e eu também entendo um pouco dessa frustração, porque ali o próprio prefeito não sabe o que era turismo, não tinha interesse no turismo, nunca tinha se disposto a ir e falar um bom dia, sabe, que fosse na reunião do Contur, então, e tem município que o prefeito participa, né, os secretários, os diretores, está todo mundo envolvido de alguma forma, engaja essas pessoas né, a trabalharem mais em conjunto. Então, eu acho que esse é um desafio e talvez essa possa ser uma possibilidade, sabe, essas estratégias de articulação aí para capacitação e qualificação profissional. Porque às vezes até uma palestra motivacional, alguma coisa do tipo, já ajuda um pouco esse entendimento, né? Bom, e aqui eu trago alguns aspectos que eu já, na verdade, mencionei para vocês, né? Mas só para reforçar, que a gente fala muito turismo sustentável, sustentabilidade, não sei o quê. E eu sempre fico pensando, poxa, até artigos mesmo, né? Quando você vai buscar a respeito do tema, é sempre discutindo, e o que é o conceito de turismo sustentável e tal, mas pouco se fala de forma concreta, né? E aí, aqui eu elenquei aquelas categorias que eu mencionei para vocês, e tem alguns exemplos aqui, que foi o que eu mencionei também, que eu acho que é legal a gente refletir. Então, dentro do município, vocês podem fazer esse exercício, até com o pessoal do Contur,
de ter essas caixinhas, então, de gestão e governança, a parte econômica, social, ambiental e cultural, e aí tentar elencar atividades práticas que estão relacionadas a isso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade na parte da governança, é de fato essas articulações, essa gestão participativa, em que todas as pessoas contribuem de alguma forma, de que os empresários eles entendem que eles estão ali movendo o turismo, a prefeitura está mais para dar um suporte para isso, né? Para cursos, às vezes para um, ok, às vezes tem uma obra específica, né? Que tem que se fazer. Você às vezes cai na pasta do turismo, estradas, rodovias, né? Coisas do tipo. Mas, enfim, então tem essa questão da governança de articulação que é muito importante. O econômico que eu comentei aqui sobre essa questão de geração de renda, como que você faz isso na prática, né? Então, criando essas rotas, às vezes até incentivando feiras com rotatividade dos artesãos do município, e outros, né? Enfim, incentivar as pessoas a terem ali um cadastro na prefeitura e que elas vão ser chamadas, por exemplo, que às vezes acontece isso, né? O governo do estado e o ministério, eles mandam para as prefeituras, né, os convites para participar das feiras. Então, pode ser uma forma de incentivar as pessoas a se cadastrarem e falarem: olha, seu negócio vai ser divulgado. Então, vamos fazer o seguinte: você está aqui no cadastro nosso de prestador de serviços, então, quando tiver essa chamada para feira, você vai ser uma das pessoas que eu vou mandar um mail convidando e falando: se inscreva, né? E aí a prefeitura faz um sorteio para ver quem vai levar. Então, assim, aspectos assim do dia a dia que vão incentivando. E aí, a parte ambiental, que eu quis destacar aqui mais é que são aspectos que não estão muito relacionados ao turismo, mas que influenciam no turismo, né? Que eu mencionei até da própria gestão dos resíduos, que são lixo, né? Como você faz monitoramento de impacto, nos próprios atrativos turísticos, definir capacidade de carga. Isso é muito importante, porque às vezes tem um empresário que está super estressado, que perdeu o controle da visitação, e às vezes é isso, ele precisa agora definir uma capacidade de carga para aquele local, tentar de alguma forma viabilizar isso economicamente, né? Às vezes diminui um pouco o valor do ingresso, mas aí, sei lá, às vezes abre uma lojinha no lugar, e uma lanchonete, para daí ver outras formas de conseguir lucrar, porque eu sei que é isso que o empresário quer, né? Ele precisa lucrar com aquilo. Então, ter esses outros jeitos, assim, enfim, então eu acho que isso é muito importante. E os outros aspectos culturais que têm a ver com as comunidades. A gente tem alguns territórios que tem muita comunidade quilombola, comunidade indígena, né? Então, a comunidade ribeirinhas. Então, assim, a gente tem que ter um respeito e entender o que essas pessoas querem, né? Se elas querem o turismo naquele território e como elas querem esse turismo. Então, até uma coisa super interessante que eu vejo em alguns locais fazendo é o Contour. Não, as reuniões do Contour, elas acontecerem em vários lugares diferentes. Então, gente, uma coisa que eu sempre falo e que eu achei, assim, eu fiquei também chocada quando eu cheguei no município onde eu fui gestora. Depois vocês procuram, eu não vou falar aqui, mas o fato é que quando eu cheguei lá, eu fiquei assustada que as reuniões do Contour eram dentro do gabinete do prefeito, sendo que o prefeito nem nunca tinha participado da reunião e não tinha interesse no turismo. E pior de tudo, era uma sala que tinha código, senha, tal. Então as pessoas tinham que chegar lá, se identificar na recepção, sabe, assim, enfim, num andar em que haviam as outras secretarias. Então, um local muito intimidador, entendeu? Então, assim, inclusive, eu admirava muito que tinha um rapaz que ele trabalha na área de turismo de aventura e ele vendia coco, e outros produtos num atrativo específico lá desse município, no Mirante. E ele era corajoso, porque ele tinha coragem de entrar, mas é que porque ele já tinha se acostumado com aquele processo, entendeu? Então, aí ele estava lá naquela reunião, mas era uma das únicas pessoas, assim, que tinham coragem de participar num lugar tão intimidador. Então, às vezes, você fazer esse itinerante também do Contour, cada vez na reunião, um mês do Contour, né? A reunião seja em um atrativo diferente, na casa, digamos assim, de um empresário, né? Porque muitas vezes o negócio do empresário é na casa dele, então ele tem ali a pousada dele, e ele tem uma trilha ali do lado, então às vezes marcar aquele encontro na pousada, e aí fazendo essa rotatividade de locais. Então, e aí pedir para as pessoas: você tem interesse que seja né, na sua propriedade? A gente vai lá, conhece.
Então, e aí faz essa articulação de visitação, porque aí um empreendimento vai conhecendo o outro, as pessoas elas vão se conhecendo e aí de uma forma mais ampla elas vão se integrando e não fica só essa dependência da prefeitura de fazer as coisas. Porque quando fica só a reunião acontecendo dentro da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores, todo mundo acha que é a prefeitura que vai solucionar todos os problemas do turismo. Então, quando você tira de lá e vai levando para outros locais, então acho que traz esse incentivo aí a essas pessoas, né? Bom, e aí, boas práticas de turismo sustentável. E vocês podem discordar comigo, não tem problema. Às vezes o município de vocês está num nível muito mais bacana e elevado de desenvolvimento, né, de atividades, com mais planejamento e tudo mais, mas eu trouxe quatro aqui para citar. O caso de Brotas, ele é sempre muito complexo, né? Porque Brotas, não sei se tem alguém aqui que é formado em turismo, mas o caso de Brotas é complexo porque ele vive ali numa questão do ciclo do turismo. E quando a gente fala do ciclo do turismo, a gente fala que o turismo ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai crescendo, daí tem uma hora que dá um boom no município, então aquela falta de controle de fato, né? E aí depois ele consegue, dependendo das ações que você faz de gestão ou replanejamento da área, você consegue reduzir de novo e fazer esse controle. E Brotas é nisso, né? Tem esse ciclo, teve uma época de muito bom e falta de controle, e aí vieram prefeitos ali que têm interesse na atividade turística, e aos poucos eles foram se ordenando ali de uma forma interessante, né? E tem esse nome e renome na área de turismo de aventura, enfim. Então tem essa questão da gestão integrada ali que eu acho que é interessante. E aí eu acho que todos os exemplos que a gente vai atrás, é legal ver os exemplos bons e os exemplos ruins também, né? O que foi feito no município que não deu certo, que você pode fazer no seu diferente. E até, inclusive, por isso que é importante esses fóruns regionais, esses consórcios, enfim, essas instâncias de governança regional, porque aí você consegue ver se está acontecendo alguma coisa no outro município que você poderia trazer de coisa útil para o seu, ou alguma dificuldade que está acontecendo que no seu ainda, como não tem um fluxo muito alto de visitação, não aconteceu, mas aí você já planeja para que aquilo não aconteça, né? Então, eu acho que tudo isso é interessante. Aí, um outro exemplo aqui de Socorro, porque tem essa questão da acessibilidade. Eles tiveram sorte lá no passado, né, de participar daquele programa de aventura segura, do Ministério do Turismo, e aí conseguiram se organizar. Então, tem alguns empreendimentos lá que, na época, conseguiu aproveitar essa oportunidade e, de fato, ter essa questão da acessibilidade bem incorporada aos atrativos. Então, isso é bacana, também isso faz parte da sustentabilidade, quando a gente pensa em um turismo sustentável. Campos de Jordão, questão principalmente de parcerias ali, né, para o estabelecimento de algumas atividades e para a gestão dentro do Horto Florestal, que é o Parque Estadual de Campos de Jordão, que tem concessão, né, e, enfim, outros tipos de parceiro local. Então, isso os municípios também precisam definir, porque às vezes o município ele não dá conta de fazer a gestão do espaço, mas ele pode ir atrás de um parceiro. E aí, quando vai atrás de um parceiro, tem que pensar em quais são as principais modalidades ou que é viável ali, né, do ponto de vista jurídico e tudo mais, para se fazer. Então, é uma concessão? Eu tenho que fazer uma concessão porque aquele espaço é grande, eu quero que seja desenvolvido algumas obras específicas, eu quero colocar um teleférico, eu quero colocar alguma coisa a mais naquele espaço. Isso é viável, não é viável? Então, assim, a prefeitura de uma forma ampla, tem que pensar nisso, e aí eu acho que o turismo, a pasta de turismo, ela pode atuar nesse aspecto de liderança, né? Tentando fazer esse entendimento e levantamento dos aspectos ali locais para ver o que é melhor, que tipo de parceria é melhor estabelecer naquele local, né? E ordenar a atividade turística no sentido também de ter o registro de todo mundo que atua naquele espaço, cadastro e tal, e verificar até a possibilidade de incentivo, né, de descontos aí fiscais e tudo mais, como que a prefeitura pode trabalhar para incentivar esses negócios. E aí, um caso que eu gosto de trazer sempre, claro, né, muito bom e maravilhoso, Fernando de Noronha. Mas por quê? Porque Fernando de Noronha tem os dois. Tem os dois, tem o lado bom e tem o lado ruim. Todo mundo, quando fala de Fernando de Noronha, né, coloca essa foto linda e maravilhosa lá do principal mirante deles, e aí fala da gestão que é maravilhosa e sustentabilidade, mas na verdade Fernando de Noronha tem uma boa gestão da sustentabilidade dentro do Parque Nacional Fernando de Noronha. Fora do Parque Nacional, a ilha, né, a Ilha Maior, na verdade, Fernando de Noronha é composto por, se eu não me engano, 22 ilhas.
E aí, a Ilha Maior, que é onde tem a visitação turística, ela é dividida em dois espaços. 30% da ilha é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, e 70% da ilha é uma APA, Área de Proteção Ambiental. E aí, dentro da área de proteção ambiental, é onde que está a sociedade, né? A comunidade, a área urbana e tudo mais. E o problema é que com a quantidade de moradores que tem, mais os turistas que chegam à ilha, por mais que tenha taxa, né, cobrança de taxa, por mais que tenha um controle da quantidade de pessoas que entram na ilha, eles perderam um pouco o controle da parte ambiental. Então, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, tudo lá é muito difícil, né? Porque tudo que é gerado lá tem que voltar para o continente. Outra questão é esgoto. Né? Eles têm um problema sério lá com esgoto, em alguns estabelecimentos, empreendimentos e tudo mais. Então, como que você trata isso de uma forma mais sustentável, né? Deixa eu pensar alguns outros problemas. Bom, tem essa questão do lixo, tal, o esgoto mesmo, alguns impactos também, porque na área do parque você tem todo um regulamento, tem o plano de manejo, tem o ICMBio ali cuidando. Na área protegida, tem, claro, né, na APA ali também, área de proteção ambiental, tem a regulamentação específica, tem plano de manejo específico, mas existem algumas falhas na fiscalização, e por conta disso, novos empreendimentos estão sendo construídos em locais que não poderia, inclusive locais que deveriam estar tombados, né, que tem ali algum, algum valor histórico-cultural, e hoje em dia eles não estão cuidados. E aí então tá tendo uma especulação ali imobiliária tal, por mais que teoricamente quem poderia construir, né, e, enfim, e ter ali o seu espaço dentro da ilha deveriam ser somente os moradores, mas às vezes vem os investidores externos e tudo isso vai gerando ali uma especulação e alguns problemas, assim como esses que eu mencionei, de sustentabilidade. Então, Fernando de Noronha é um caso de sucesso e insucesso, né, em termos de sustentabilidade, apesar deles conseguirem controlar bem o número de turistas que entram, tal. E aí essa é uma discussão que se tem para fazer, né? Igual a gente tem até em Bonito mesmo, essa questão do controle dos visitantes em cada atrativo, ter um voucher ali, enfim, padronizado, né, para todos os locais. Então, todos esses aspectos, assim, eles têm que ser discutidos em cada município de acordo com a sua realidade, né? Então, cada um tem que estudar aí. É legal fazer isso daqui que eu apresentei para vocês, são casos de benchmark, digamos assim, né? Eu fui atrás, verifiquei casos, estudos de caso que poderia ser bom ou ruim para o meu município. Então, vocês podem ir atrás de municípios que sejam parecidos com o município de vocês, que já desenvolveram bem o turismo, que deu um boom e eles estão, né, não tem controle, enfim, aspectos bons e ruins que para vocês conseguirem no dia a dia aí fazer uma gestão eficiente. E aí, para finalizar, deixa eu ver que horas são. Estamos no horário? Tá. Bom, aqui eu trago para vocês uma pergunta que é: qual ação sustentável o seu município já realiza e deve ser valorizada? Então, acho que seria bacana se vocês pudessem aqui mirar de novo o celular e responder isso, tentar responder isso em uma palavra. Qual ação sustentável o seu município já realiza e deve ser valorizada? Se vocês conseguirem, em uma palavra, né, definir isso. Vamos lá, pessoal. Sem vergonha. Vou dar mais um pouquinho de tempo para responderem. Enquanto o pessoal responde, posso te falar os comentários do chat? Ai, por favor, desculpa, gente, eu não tô olhando, porque eu tô com a apresentação aberta aqui. Pode falar, fica à vontade. A Regina de Barra do Turvo comentou que o departamento deles está em desenvolvimento econômico e é bem definido.
Nossa meta maior é a integração com os parques, pois do nosso território 80% são parques. Graças a Deus temos uma turismóloga e realmente o salário dela é baixo, mas vamos com muita insistência conseguir equiparar com os outros municípios. Ela também comentou que o turismo, o lazer e a cultura são áreas muito bem distintas e eles estão tendo uma boa interação com as comunidades quilombolas que têm muitos atrativos naturais. E sobre essa última pergunta, qual ação sustentável seu município já realiza e deve ser valorizada? Comentaram coleta seletiva e limpeza do rio Tietê. Mais algum comentário? A Vânia também tinha comentado logo no início, se o turismo é negócio, a prefeitura não ganha dinheiro com turismo, apenas articula junto aos empresários e melhora a infraestrutura e melhoria da qualidade de vida da comunidade. Por enquanto, são só esses. Deixa eu voltar aqui para ver se mais alguém respondeu. Ou estão tímidos? Tem uma resposta aqui: tropeirismo. Quem respondeu tropeirismo, por favor? Se quiser comentar a respeito. O pessoal tá tímido. Tá, vamos continuar aqui. Bom, e aí, para eu Eu, concluir aqui. Oi, pode falar. não, eu comentei, não sei se não chegou aí então. A gente faz uma coleta de restos de peixes. Ah, que interessante. Pode Aqui no falar. município de Borborema, aqui RT Caminhos do Tietê, a gente tem muito turismo de pesca, né? Por incrível que pareça, no Rio Tietê. E a gente faz então os guias de pesca que fazem, que levam o pessoal para pescar. Depois, a hora que eles retornam para os condomínios ou para a prainha, eles fazem a limpeza dos peixes, né? E deixam os restos nos coletores, que depois esse daí vai para frigorífico, esses negócios assim, né? Então a gente tem vários freezers nos condomínios e na prainha para poder fazer essa coleta dos restos de peixes. Aí, ó, olha que bacana. Isso é de fato uma ação de sustentabilidade também, com certeza. Bem, bem diferente, viu? Então, assim, Comentar. Não pode vejam falar. que ai, desculpa, vejam que é de acordo com o seu município, né? Então, cada um tem a sua realidade aí específica, e aí tem que pensar nessas adaptações, como você leva a sustentabilidade, ou quais são essas ações de sustentabilidade que de fato tem dentro do seu município pode ser valorizado. E aí é legal, inclusive para essas reuniões regionais, trocar, né? Levar essas informações assim desses aspectos que dão certo, essas ações específicas que dão certo no seu município e ações que não dão e que vocês estão com dificuldade. Então, é de fato assim importante ir atrás, né, para tentar, enfim, de fato trocar essas experiências com outros municípios. Pode falar. Comentaram no chat, a tropeada paulista em Tararé, Sorocaba, por onde passa, é um exemplo de turismo sustentável, pois a tropa coleta todo o resíduo produzido e recicla. Olha, gente, que bacana isso. Muito interessante também. Exatamente, essa é uma ação assim que tem que ser valorizada. Inclusive, eu lembrei de um aspecto agora que é interessante comentar, que tem muito turista, hoje em dia, ah, quando a gente fala de turismo sustentável, na verdade a gente já está indo para outros termos, né? A gente não está falando só de turismo sustentável, a gente já está falando de turismo responsável e turismo regenerativo. E quando você vai para esses outros termos,
é porque hoje em dia o turista ele está mudando um pouco o perfil dele, o interesse dele por atividades, né, fora do município dele, assim, atividades turísticas. Tem muita gente que busca experiências. E às vezes, não necessariamente essa experiência está ligado só a ir lá e curtir aquele ambiente, né, e aproveitar. Às vezes também está relacionado a prestar algum tipo de serviço, né, algum trabalho voluntário. Por exemplo, tem inclusive agências que são especializadas nisso, né? E você paga super cara para ir fazer trabalho voluntário, para ajudar a construir uma escolinha, para ajudar a dar aula, às vezes é isso, para ajudar numa atividade de coleta de lixo na beira da praia, às vezes para ajudar os animais, né, ali no manejo. Enfim, então tem vários aspectos assim que podem ser aproveitados como experiência turística, e eu acho que isso é interessante ser discutido com os empresários, né? Olha, né, qual que é o tipo de ação que você faz aí? Será que não tem alguma coisa que o turista, de fato, ele pode experimentar junto com você, né? Muita gente gosta de sair de São Paulo e ir para o interior para colher uma uva no pé, um caqui, alguma coisa do tipo. Então, assim, para pescar, né? Então, são todas ações assim que você está ali envolvido naquele espaço. E às vezes você já pode entender como é que funciona aquilo, como que é o processo de plantação, de colheita daquela fruta e tudo mais. Então, existem vários aspectos assim que podem ser aproveitados, né? Bom, aí só para fechar aqui, e aí eu abro aqui para vocês comentarem, é só essa questão de locais de referência, né? Que vocês podem localizar informações, que eu não acho muito bom. E aí eu acho que vocês, como gestores públicos, vocês têm que ir atrás da secretaria, inclusive, né? E perguntar, olha, o que mais de material tem? Às vezes eu não acho tal coisa, tal, enfim, mas tem a referência do site da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo. E lá eles selecionam, eles separam, perdão, por gestores públicos, privados, aí eles colocaram uma parte específica para os municípios de interesse turístico, e tem alguns materiais aqui que eu acho que são simples, né? Mas assim, eles ajudam no dia a dia. Tem uma cartilha aqui específica dos MITs, tem um modelo aqui para pesquisa de demanda, que é muito simples, vocês podem usar isso daqui e, na verdade, adaptar e ir atrás de outros planos de diretores de turismo que tenham esses modelos para daí adaptar para o seu território, ou fazer parceria com as universidades, ou contratar consultores específicos, né, para essas questões. Aí tem ali também um formulário de inventário turístico, enfim, tem alguns aspectos aqui que estão atualizados, outros desatualizados, então eu acho que é interessante também vocês terem esse papel de parceiros do governo do estado, de questioná-los também em relação à atualização de documentos, do que pode ser, né, gerado de informação com o que eles têm. Então, acho que é bacana vocês irem atrás disso. E aí tem a Academia de Turismo de São Paulo, que é uma ação mais recente, né? E eu acho interessante porque tem lá a parte dos cursos presenciais, tem cursos EAD, então, assim, vocês podem divulgar isso dentro do Contour, ou vocês podem estimular, né, os participantes do Contour a irem atrás, fazer algum curso específico presencialmente, porque tem online, tem presencial, enfim, e outras coisas do tipo. Então, só coloquei aqui como referência. Para a área acadêmica, eu acho muito interessante esse site de busca. A Ampitura, eu não sei se vocês já ouviram falar, é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. E esse link que eu coloquei aqui, e esse site de busca, ele estava, inclusive, sob domínio na EASH, do curso de pós-graduação em turismo, onde eu participei, né? Me formei lá. E aí foi repassado para a Ampitur para fazer a gestão desse espaço. E aí, o que é esse espaço? Vocês querem, por exemplo, procurar artigos de estudos de caso de outros municípios, querem saber se né, alguma ação, algum tema específico que vocês queiram buscar, vocês podem vir aqui nesse site e digitar. Então, eu coloquei ali um exemplo, né? Turismo sustentável. E aí você digita, tem alguns artigos que têm uma leitura mais leve, tem outros artigos que são um pouco mais complexos, né? Uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas é um site de busca ali para referências, porque às vezes os pesquisadores fizeram algum trabalho em algum município, sei lá, fizeram um trabalho de não sei, desenvolvimento de um roteiro de vinho na região X no Rio Grande do Sul.
né? Então, às vezes, tem esses estudos e casos, essas experiências que vocês podem utilizar ali como fonte mesmo para se basear, para poder fazer novos estudos dentro do município. Então, acho que isso é interessante. Aí, aqui eu deixo o meu currículo para vocês. E aí, na verdade, eu queria gerar uma outra pergunta, porque eu não sei, na verdade, quantas pessoas tem aqui. Então, deixa eu só gerar uma pergunta que eu tô curiosíssima para saber. Aí, se alguém tiver interesse, esse é o meu contato de e-mail, meu LinkedIn, eu estou à disposição de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, não sei até que ponto eu posso ajudar, mas se eu não souber ajudar, eu vou atrás de quem possa também, enfim. E a gente vai conversando. Eu vou gerar um outro código aqui, porque eu tenho uma curiosidade. Só um minutinho. E aí eu vou gerar em forma de nuvem de palavra mesmo, que é mais fácil. Peraí, pessoal, só um minutinho. Vocês conseguem visualizar minha tela? Vocês conseguem QR visualizar Code minha com tela? obrigado. É um Oi? QR Code escrito obrigado em cima. Ótimo, isso. Obrigada. Por gentileza, nesse QR Code vai ter uma pergunta. Se você é formado em turismo, quem for, coloca sim. Quem não for, coloca não, por favor. Só escrever sim ou não. Ah, não estou conseguindo acessar o QR Code, fica com aquelas outras perguntas. Tá dando problema? Deixa eu ver. Hum, Acho que pode ser no chat. Pode ser no chat, então. Vamos ver quantas pessoas são da área de turismo. estamos- Aqui, para mim, ele funcionou. Não tá funcionando, né, para vocês? Vamos lá. Temos três sim, quatro sim. Olha, gente, que bacana. Dois que estão cursando. Ah, legal. Ah, Ana Lia e o Gustavo. Você deve ser o Gustavo, né? Prazer, Gustavo. Tudo bem? Prazer. Que legal, gente. Ó, a gente tem bastante gente aqui formada na área de turismo, isso é bom. Bom, da minha parte seria isso. Aí eu vou descompartilhar aqui minha tela. Já descompartilhei, gente? Não, vocês ainda estão visualizando, né? Tá. Tirei? Isso, tirou. Obrigada, Vânia. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E aí, aqui agora eu abro para tirar dúvidas, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma reflexão, falar de alguma experiência que vocês têm no município de vocês, eu estou aqui à disposição. Podem ficar à vontade. No chat, a Obrigada. Cleide comentou: o plano de turismo sustentável de ML é implantado pelo Contur, via grupos de trabalho formado pelos membros e colaboradores. Aí ela deu um exemplo da criação da primeira universidade de conservação. Uma outra pessoa falou que em Itapeva eles têm a coleta seletiva de resíduo, o aterro com manejo sustentável ambiental e leis de educação ambiental vigentes. Que legal, olha isso, gente. São dois exemplos diferentes, né? A gente está falando de um exemplo aqui muito específico da área de turismo,
E um outro exemplo da coleta seletiva que não é relacionado diretamente ao turismo, mas que influencia a atividade turística no município, né? Então, esse manejo sustentável aqui é super importante. O que mais? Deixa eu ver, tem uns novos aqui. Ó, que legal, o Fabrício tem pós-graduação, pós-graduando, né, em turismologia. Ótimo. O que mais? Mais alguma dúvida, comentar? Gente, não se sintam tímidos para falar. Se quiserem tirar alguma dúvida. Não sei se eu atendi a expectativa de vocês, aí às vezes tem alguma coisa que vocês pensaram que eu iria falar e eu não falei, então perguntem, né? E aí eu consigo ajudar de alguma forma. Acho que foi bem bacana a palestra, né? Sou o Hélio aqui, turismólogo aqui de Borborema, né? Já falei a respeito da coleta de peixes, né? A gente participou, graças a Deus, de todas essas capacitações que teve, essas oficinas aí da Mitesp, já parabenizando pelo excelente trabalho aí, né? E aguardando as próximas, né? Estamos tendo cadeira cativa aqui. E só um detalhezinho aí que eu queria colocar, que, por exemplo, no nosso mapa turístico, né, que a gente fez aqui de Borborema, né, com os atrativos turísticos, tudo, a gente também coloca a nossa lagoa de tratamento de esgoto. Que a gente tem um sistema aqui de tratamento de esgoto que a gente colocou no mapa turístico é justamente para enfatizar essa preocupação que o município tem, né, com a questão de sustentabilidade, de meio ambiente, né? Então, é só uma contribuição aí. Legal, Hélio. E essa questão de você terem colocado no circuito turístico é até interessante para quem é da área, que trabalha com isso, né? E visitar mesmo. Às vezes a pessoa trabalha com isso, ela quer saber como é que funciona, né? Como que é esse modelo que vocês implementaram e vai lá visitar. Então também é um turismo relacionado à parte profissional aí da pessoa, de curiosidade, ou às vezes as escolas também, né? Então, muito interessante isso. Pessoal ligado ao meio ambiente, né? Inclusive, a gente também está tendo agora aqui uma ação que não está muito detalhada ainda, que é do Comitê das Bacias Hidrográficas, né? Aqui a nossa bacia hidrográfica aqui é a Tietê Batalha, e eles também estão querendo fazer uma ação verificando todas as cidades, quais são os pontos que tem de educação ambiental, né? E tanto na parte turística como também como na parte das cidades mesmo, né, dos municípios, né? Então também é uma ação bem bacana, mas que está assim num processo que a gente ainda está tendo conhecimento a respeito. Então, a sua secretaria, foi você que tinha dito que é a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, é isso? Não, aqui é cultura e turismo. Ah, Cultura e Turismo. Ah, Cultura e turismo. Mas a gente é bem ligado aqui, é uma cidade pequena, né? 14 mil habitantes, né? Então a gente é muito ligado com todas as secretarias aqui, educação, meio ambiente, ação social, tudo a gente trabalha junto aqui. Os eventos, todos envolvem todos os setores. legal, eu acho que isso é o mais importante, vocês conseguirem conversar entre vocês, né? E articular essas ações. E aí, isso é muito também relacionado àquela questão que eu comentei sobre ter algumas ações prioritárias, né? Então, definir algumas ações, alguns projetos que vocês querem realizar em conjunto, e daí aos poucos ir executando, né? Fazendo as parcerias aí e tentando viabilizar, inclusive aí a partir do projeto ir atrás da captação de recurso, né? Se vai ser o turismo que vai ser responsável por isso, ou se vai ser outra pasta. Então, essas parcerias também são boas para essa questão para essa questão financeira, né, do recurso, porque na maioria das vezes a pasta de turismo não tem recurso e de fato precisa desses parceiros aí para viabilizar alguns projetos, né? Legal, obrigada. Verdade. Excelente. Crislane, a gente queria agradecer a você também pela sua participação.
pela palestra. Todo mundo gostou bastante, a interação no chat foi muito boa. A gente agradece também, até porque, né, você conseguiu fazer uma coisa que a gente admirou bastante, que é também trazer novas ideias, novas soluções, propor caminhos, né? Isso é muito importante, além de se falar o que muitas vezes a gente acaba sabendo superficialmente, aprofundar ainda assim, mas mostrar algumas soluções, alguns caminhos. Isso é muito interessante, sobretudo talvez para aqueles que ainda não têm uma formação no turismo. Então, isso abre caminhos e possibilidades para os nossos municípios do interior paulista. Então, muito obrigado, também te agradece imensamente. E aproveitando o gancho também do pessoal de Borborema, a gente queria comentar que a gente tem vai ter mais uma capacitação esse ano ainda, vai ser no dia 27 de novembro, é uma quinta-feira, ok? Vai ser às 10 horas da manhã, mesmo horário, com o professor Edgar Tomazoni. Ele vai dar uma palestra sobre pesquisa de demanda, que é uma coisa extremamente importante, né, para os municípios, a questão da pesquisa de demanda, como é que faz, a importância, os caminhos e a viabilidade, né, para os nossos municípios se estruturarem cada vez melhor junto a essas pesquisas. Então, no dia 27 de novembro, às 10 horas, a gente vai ter outra capacitação. Tá bom? E aí vocês podem acompanhar conosco, vai ser um prazer recebê-los. A gente vai divulgar no nosso grupo de secretários, no grupo de prefeitos, podem ficar totalmente tranquilos. Nas nossas redes sociais também, podem ficar de olho no Instagram da Mitesp. A gravação de hoje vai estar lá no YouTube, a gente vai carregar no YouTube isso. Então, também eu divulgar o nosso canal oficial do YouTube para que vocês possam acompanhar. E se quiserem assistir ou quiserem que outra pessoa. Entrou uma nova funcionária na minha secretaria de turismo, eu queria que ela entendesse mais sobre esse tema, a capacitação foi legal. Tá gravado, vocês conseguem acessar, esse é domínio público. Então vocês passam algumas formações para ela assistir, justamente para que a gente, que é do turismo, consiga ter essa compreensão mais ampla, para que a gente possa entender como que o nosso campo é plural e também ele trabalha com diversos outros campos, né? Como foi comentado, o econômico, social, enfim. Então, é isso da nossa parte. Muito obrigado mais uma vez. Se alguém tiver mais algum comentário, quiser falar mais alguma coisa, fique totalmente à vontade. Gustavo, só queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, por ter essa disposição de estar aqui, né? E essa curiosidade de aprender coisas diferentes. A Vânia colocou aqui sobre Castilho, que ali também é Secretaria de Meio Ambiente e Turismo. Então é muito legal ver essa diversidade, né? De que o turismo às vezes está com o meio ambiente, às vezes está com a cultura, às vezes está sozinho, enfim. Então eu acho que isso é meio bacana. E aí eu queria saber se eu posso aproveitar, Gustavo, que vocês falaram sobre pesquisa de demanda, e o professor Edgar, ele foi meu professor lá na IASH USP, né? E lá na ECA, existe um grupo de pesquisa que desenvolveu recentemente, na verdade já faz um tempinho, né? Dois cadernos aplicados ao turismo. E daí tem um caderno que é sobre comunicação de destinos turísticos e tem um caderno que é sobre pesquisa de demanda. Então, eu acho que eu posso deixar aqui para vocês como lição de casa, porque vocês podem também estudar, né? Eu vou passar o link aqui no chat para vocês, porque Excelente. aí vocês baixam essa apostila nesse caderno, e aí no dia da palestra do professor Edgar, vocês já têm também algumas dúvidas que possam estar aqui, porque é um material de fato para gestores públicos também, tá bom? E aí eu fico à disposição, não sei se vocês conseguiram pegar o meu contato. Qualquer coisa, o pessoal da MIPTES pode passar para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mais conteúdo, né? Eu trouxe aqui só um buscador ali de informações e as páginas oficiais, mas se vocês quiserem algum tipo de texto específico, né, sobre algum assunto ou discutir alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Excelente, a gente que Aí eu não sei se mais agradece. alguém quer comentar, né? Então, eu acho que Gratidão, podemos obrigado. encerrar. É isso. Obrigado, parabéns para vocês aí. Muito obrigada, gente, pela participação. Até a próxima. Valeu, Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.